No início dos anos 90, o público americano ficou chocado ao assistir um documentário chamado O Mistério da Esfinge, transmitido pela rede NBC em horário nobre. O documentário detalhou uma série de pesquisas geológicas e sísmicas que foram realizadas por egiptólogos no entorno do Planalto de Gizé entre os anos de 91 e 93. A equipe, liderada por Johnny Anthony West, descobriu evidências que apontavam que a pirâmide foi construída bem antes da ascensão da civilização egípcia, diferente do que o mundo imaginava. Além disso, as pesquisas sísmicas revelaram uma grande área de túneis e câmaras inexploradas sob a esfinge e que se seguiam profundamente no subsolo. A incrível descoberta fez com que historiadores de todo o mundo se perguntassem o que isso poderia significar. E quais segredos poderiam estar escondidos nessas profundezas inexploradas? No mesmo ano, uma outra equipe decidiu explorar a Grande Pirâmide. Essa equipe foi liderada pelo engenheiro de robótica, o alemão Rudolf Gettbrink, que enviou um pequeno robô para dentro da Grande Pirâmide. A ideia era explorar partes onde o homem não conseguia chegar, e como resultado fez outra descoberta magnífica. O robô se deparou com uma porta de calcário ou de mármore e que parecia ter duas alças feitas de cobre. E os pesquisadores ficaram muito intrigados porque jamais havia sido encontrado qualquer sinal de cobre dentro da Grande Pirâmide. Então, pesquisadores de todo o planeta se perguntaram: seriam alças, chaves ou algo totalmente diferente? E claro, o mais importante, o que haveria atrás daquela porta tão estranha e misteriosa? Estranho mesmo aconteceu quando as autoridades egípcias souberam. Imediatamente classificaram a descoberta como farsa e proibiram Gettbrink e sua equipe de explorar. O pesquisador então ofereceu seu robô para que as autoridades confirmassem que suas descobertas eram reais, não uma farsa. Meu robô e meus técnicos estão à disposição das autoridades para que possam ver com os próprios olhos a descoberta. Caso seja necessário, treinamos os técnicos egípcios para operar o equipamento e abrirmos a porta. Mesmo diante disso, Dr. Raymond Standemer, diretor do Instituto Arqueológico Alemão no Cairo, ficou ao lado das autoridades egípcias. Ele também taxou a descoberta como uma farsa, afirmando que, além de não ser uma porta, nada havia atrás dela. No mesmo ano que aconteceu a transmissão do documentário, John Anthony West perdeu a licença para exploração. Sua expulsão aconteceu pelas mãos do Dr. Hari Hawass, inspetor-chefe de antiguidades do Egito. Após 2 anos, novamente pediu uma nova licença para retornar aos trabalhos. Porém, o mesmo Hawass garantiu que o pedido fosse negado. O acobertamento e a conspiração foram revelados em uma entrevista publicada pelo New York Times. Como certamente ele não agiu sozinho, vários egiptólogos elaboraram um documento denunciando a existência de uma máfia que envolvia as pirâmides, o controle de autorizações para pesquisa e a eliminação de novas informações para esconder possíveis descobertas. Mas a pergunta é: se essas descobertas eram uma farsa, por que as autoridades egípcias obstruiriam pesquisas significativas de suas maravilhas lendárias? Quais são as possíveis descobertas que estariam escondidas abaixo das pirâmides de Gizé? Será que isso abalaria o conhecimento convencional estabelecido? Por isso, nos foi negado? A ideia do que possa estar escondido sob as pirâmides não começou com Anthony West ou com Rudolf Gettbrink. Em 1817, Henry Salt, conselheiro-geral britânico para o Egito, em conjunto com o desonesto explorador italiano Giovanni Caviglia, fizeram uma grande descoberta. Encontraram uma grande tumba a oeste da Grande Pirâmide e que se abria para um labirinto de passagens subterrâneas. Como esses homens não eram historiadores e não encontraram tesouros, decidiram abandonar a exploração. No entanto, histórias e registros sobre a existência de um mundo subterrâneo sob as pirâmides existem há milhares de anos. Elas foram registradas e recontadas por viajantes, historiadores e pensadores proeminentes da época. Nas antigas lendas gregas, temos um complexo oculto acima e abaixo do solo que foram chamados de labirintos, conforme descreve o historiador Heródoto. Lá, eu vi 12 palácios regularmente dispostos que comunicavam um com o outro, intercalados com terraços e dispostos em torno de 12 salões. É difícil acreditar que seja um trabalho do homem.
As paredes são cobertas com figuras esculpidas, e cada área é requintadamente construída de mármore branco e cercado por uma colunata. Perto da esquina onde termina o labirinto, há uma grande pirâmide de 73 metros de altura, com grandes figuras esculpidas de animais e uma passagem subterrânea pela qual ela pode ser acessada. Foi-me dito de forma muito credível que as câmaras subterrâneas e as passagens ligavam esta pirâmide às pirâmides de Mênfis. Plínio, o historiador romano do século I, escreveu sobre uma tumba abaixo da Esfinge. Ele a descreveu como tumba de um governante chamado Harmaquis, que contém um grande tesouro. Jámblico, um filósofo sírio do século IV, descreveu uma entrada para o submundo subterrâneo através do corpo da Esfinge. Essa entrada, obstruída em nossos dias por areia e entulho, ainda pode ser traçada entre as patas dianteiras do colosso com corpo de leão e cabeça humana deitado sobre as areias. Antigamente, a entrada era operada apenas pelos magos. Foi guardada por respeito público e uma espécie de medo religioso manteve sua inviolabilidade melhor do que qualquer proteção armada teria feito. Na barriga da Esfinge foram cortadas galerias que levam para a parte subterrânea da Grande Pirâmide. Essas galerias eram totalmente atravessadas ao longo de seu curso para a pirâmide que, se fosse atravessá-las sem um guia, uma distração e, inevitavelmente, voltava ao ponto de partida. Essas galerias entrecruzadas parecem um labirinto. No século XIV, Al-Tilansani, escritor árabe, registrou a existência de passagens subterrâneas abaixo das pirâmides. Eles estão em um manuscrito ainda mantido no Museu Britânico. Outra evidência traz o explorador britânico Andrew Collins, quando aponta: antigos textos funerários claramente aludem para a existência de um mundo subterrâneo nas profundezas das pirâmides de Gizé. O mais curioso é que até o próprio nome da área sugere que isso seja verdade, porque na época se chamava Hostel, que significa o lugar secreto, o portal para outro mundo. Se a história e a pesquisa científica dos dias de hoje merecem credibilidade, então não pode existir muitas dúvidas sobre a possibilidade de que realmente possa existir um vasto mundo subterrâneo abaixo do Planalto de Gizé. Mas a pergunta é: para que serve e quem construiu? Para responder a esta pergunta, precisamos ir ao século XIX. Lá, o médium Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido, alegou ter visto a pirâmide em suas visões. Ele viu que a grande esfinge possuía uma sala de registros, ou pelo menos sua entrada. Nesse local estariam os registros da história e da sabedoria da civilização perdida de Atlântida, trazidas para o Egito por seus sobreviventes. Seria Edgar Cayce um lunático ou algo parecido? Crantor, filósofo grego, falou sobre os pilares de pedra que revestiam as passagens sobre as pirâmides. Nesses pilares estariam registros da pré-história. No século IV, o historiador romano Ammianus Marcellinus afirmou que o conhecimento antigo está registrado nas paredes subterrâneas abaixo das pirâmides. Ele acreditava que registraram exatamente nas paredes a fim de preservar o conhecimento durante o Grande Dilúvio. Relatos escritos de sabedorias e aquisições nas diferentes artes e ciências estavam escondidos nas profundezas das pirâmides. Eu vi coisas que não se descrevem por medo de fazer as pessoas duvidarem da inteligência de alguém, mas eu ainda os vi. O fundador da Ordem Rosa Cruz falou de uma câmara secreta sob o solo do Planalto de Gizé. Esse local estaria repleto de livros de uma biblioteca contendo conhecimento antigo. Poderia citar outros tantos historiadores e personagens importantes, mas devemos nos perguntar: se tal conhecimento não existe ou sequer possa existir, ou ainda em alguma medida seria uma farsa, então por que as autoridades egípcias negaram de maneira tão vigorosa? Porque mais pesquisas e explorações foram cessadas? Devemos lembrar que em 1972 as autoridades fizeram algo parecido.
Ninguém deve prestar atenção às reivindicações absurdas em relação ao interior da Grande Pirâmide ou das passagens presumidas de templos e salões não escavados sob a areia no distrito da pirâmide. Se os registros escondidos sobre as pirâmides revelam a existência de uma cultura pré-egípcia, conforme apontam os inúmeros historiadores ao longo dos tempos, então não devemos ficar chocados ou surpresos com a oposição ferrenha das autoridades egípcias. É algo totalmente compreensível, porque a linha do tempo da história não mostraria que foram os egípcios os construtores das pirâmides, mas uma civilização anterior a eles. Por outro lado, talvez exista algo mais obscuro que a censura e ações da máfia denunciada no documento. Um autor australiano descreve que há um nível oculto de censura em curso. Ou talvez os segredos das pirâmides estejam além da sala ou da Câmara dos Registros. Sérgio Gomes Chaves examinou os danos causados pelas fortes chuvas em torno da pirâmide da Serpente Emplumada na antiga região de Teotihuacan. Ele percebeu que a base da pirâmide foi afetada por uma torrente de lama e destroços causados pelas chuvas, criando uma abertura de 1 metro de largura. Então, perplexo, o homem pequeno e magro amarrou uma corda na cintura e entrou no buraco. Lá, encontrou um eixo perfeitamente cilíndrico que levava a uma passagem lacrada com tesouros extraordinários. Encontrou dentes de crocodilo, cristais em forma de olhos, esculturas de onças prontas para atacar, isoladas do mundo conhecido por um ato fortuito da natureza. No final do túnel, Chaves descobriu o mais inesperado: grandes quantidades de mercúrio líquido. Mercúrio é um elemento extremamente raro que hoje é usado principalmente em aparelhos eletrônicos e automóveis. Claro, a presença dessa substância perigosa abaixo de uma antiga pirâmide asteca intrigou ainda mais os cientistas. Conforme os antigos textos hindus, o mercúrio líquido fazia parte do sistema de propulsão das máquinas antigas. Era uma espécie de combustível usado pelos deuses em seus carros voadores. Talvez não seja coincidência que o mercúrio líquido foi encontrado em um templo asteca, construído exatamente para homenagear Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado que desceu do céu. Nos anos que se seguiram, Chaves usaria um dispositivo de radar para criar um mapa subterrâneo, que, para sua surpresa, havia uma extensa área de túneis e câmaras sob a pirâmide. Desde então, a Pirâmide da Lua, a Pirâmide do Sol e Teotihuacan tiveram submundos subterrâneos semelhantes, mapeados usando tecnologia de resistência elétrica. Embora muitos acreditassem que as pirâmides somente estavam no Egito ou no México, elas estão em todos os continentes. Mas quantas destas pirâmides possuem um mundo subterrâneo semelhante abaixo delas? Uma rede de câmaras foi encontrada abaixo do Vale das Pirâmides da Bósnia. Arqueólogos descobriram um sistema de túneis subterrâneos escondidos na cidade peruana de Cusco, que levavam à pirâmide de Intihuatana, em Machu Picchu. Novamente, devemos nos perguntar: quantos exemplos a mais poderiam ser encontrados caso a exploração fosse permitida ou até mesmo incentivada? A questão é: por que existem estruturas semelhantes com submundos subterrâneos construídos em todo o mundo por culturas que nem sequer sabiam que as outras existiam? Para responder a isso, devemos ir ao ano de 1891, em uma conferência na cidade de Nova York. Lá, o inventor Nikola Tesla proferiu uma palestra para o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Em cada mão ele segurava uma lâmpada, e elas não estavam conectadas a qualquer fio. Para chocar ainda mais os presentes, ambas brilhavam de maneira intensa. Tesla explicou que a eletricidade estava sendo transmitida através do ar, através de 2 grandes peças de metal que ele havia montado em cada lado do palco. Ele iria especular como alguém poderia aumentar a escala desse efeito em uma área mais ampla, ou até, quem sabe, no mundo inteiro. Depois de trabalhar por anos, concluiu a montagem da sua torre. A torre de Tesla era sustentada por um sistema radicular e encimada por uma cúpula de metal condutor de 55 toneladas. Nesse sistema que eu inventei, é necessário que a máquina controle a Terra. Caso contrário, não pode abalar a Terra.
Tem que ter aderência para que todo este globo possa estremecer. A ideia era bombear o planeta com eletricidade que se misturaria com as correntes telúricas naturais que se movem por toda a crosta terrestre e oceanos. A torre projetaria energia para o céu através de sua enorme tampa de metal. A partir daí, poderiam ser aproveitadas nas casas e nos veículos das pessoas. As pequenas antenas acessam um conduíte de energia, conforme a demonstração da lâmpada de Tesla. Desta forma, Tesla acreditava que poderia aproveitar a energia alojada dentro da Terra e transmiti-la por todo o planeta de maneira gratuita e ilimitada. A arte de transmitir energia elétrica através do meio natural poderia ser mais perigoso, algo que o levaria ao precipício, porque mudaria o jogo do planeta. No entanto, naquele mesmo ano, de repente seu patrocinador abandonou o projeto. Seu patrocinador financeiro era JP Morgan, uma das pessoas mais ricas do mundo. O homem que acumulou sua fortuna financiando os capitães do petróleo e da indústria, isto é, as próprias entidades. Com o projeto de Tesla, elas seriam colocadas para fora do mercado, substituídas por uma nova energia totalmente ilimitada e gratuita. Não podemos deixar de pensar no altíssimo nível, um nível oculto de censura. Embora o legado do inventor seja grande, seus planos para a energia ilimitada, em sua maioria, foram esquecidos ou suprimidos. Exceto, talvez, não fossem seus planos. Um fato pouco conhecido sobre Nikola Tesla é que, ao longo de sua vida, sempre foi fascinado pelas pirâmides egípcias. Ele as estudou, escreveu e pensou sobre suas frequências. Alguns até chamavam de obsessão. Mas por quê? Para responder a essa pergunta, você precisa saber que Tesla incluiu um design para seu dispositivo de energia ilimitada. Ele foi simplesmente chamado de a pirâmide eletromagnética de Tesla. Considere esta pirâmide eletromagnética e o design da torre e compare com a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Ao mesmo tempo, a Grande Pirâmide estava coberta por uma camada externa de calcário branco. Os blocos se encaixam perfeitamente e que nem mesmo uma lâmina de barbear poderia deslizar entre eles. Esse calcário é o único que não contém magnésio, dando-lhe propriedades isolantes tremendas. Isso significa que essas pedras teriam isolado perfeitamente o que quer que estivesse dentro da estrutura. Abaixo das pedras, a pirâmide é construída com um tipo diferente de calcário. Ele é conhecido por aumentar sua condutividade elétrica em proporções diretas ao peso exercido sobre ele, como, por exemplo, o peso de uma pirâmide. Inexplicavelmente, as passagens internas das pirâmides, assim como seus túneis subterrâneos, são revestidos de granito. Claro, parece estranho, porque o granito é uma das pedras mais duras da Terra e, portanto, um dos mais difíceis de trabalhar. Além disso, não havia qualquer fonte de granito perto da área. Ele foi trazido de barco de Aswan. Era algo muito trabalhoso se o granito não servisse a algum propósito específico. O granito é conhecido por ser ligeiramente radioativo, preenchido com grandes quantidades de cristal de quartzo e, como tal, é um conhecido condutor de piezoeletricidade. Pense em um relógio de pulso de quartzo que pode ser carregado apenas sendo agitado. Além disso, o granito é conhecido por ionizar o ar, novamente aumentando a sua condutividade elétrica. Mas devemos nos perguntar, o que tudo isso poderia significar? Por que usar materiais tão incomuns em situações específicas? Considere que o platô de Gizé fica no topo de um sistema de rios subterrâneos. Na verdade, foi demonstrado que há milhares de anos o poderoso rio Nilo passava direto pelas pirâmides. Será possível que as pirâmides foram construídas para aproveitar a piezoeletricidade das correntes desses rios? Isso poderia explicar a grande rede de câmaras subterrâneas e seus túneis? Para responder a isso, devemos voltar a pouco menos de uma década, quando um grupo internacional de pesquisa publicou um estudo mostrando que a Grande Pirâmide poderia concentrar a energia eletromagnética em suas câmaras internas, bem como em sua base. E alguns pesquisadores juntaram as peças do quebra-cabeça. A teoria foi descrita da seguinte forma: a água dos rios viaja através dos túneis subterrâneos até o calcário, como uma ação capilar.
A partir daí, a construção da pirâmide cria um campo 3D interno de vibrações harmônicas, fornecendo espaço, permitindo que as energias se misturem. O ápice da pirâmide cria um campo de rotação dentro de seu centro. Uma vez que a energia entrou, ela se distancia dos 5 ângulos idênticos e é projetada em um feixe em direção ao centro. Lá é onde ocorre um pilar das vibrações fundidas. Em outras palavras, assim como a torre de Tesla, a energia é retirada da Terra e projetada para o céu. Historicamente, a Grande Pirâmide era encimada por uma tampa de ouro. O ouro é um dos maiores condutores elétricos da Terra, perdendo em 8% para a prata. O topo dourado então fornece um caminho para que a eletricidade dispare para a ionosfera, como a bola de metal de 55 toneladas que atingiu a torre de Tesla. As semelhanças entre os planos de Tesla para a energia ilimitada e a construção da Grande Pirâmide, somada à sua aparente obsessão com o assunto, levaram muitos a especular que a Grande Pirâmide de Gizé era, na verdade, uma antiga usina de energia. Uma usina capaz de projetar energia que poderia ser então aproveitada em locais individuais. Outro ponto intrigante foi o aparecimento dos obeliscos na cultura egípcia, e de fato, em todo o mundo. Os obeliscos feitos de granito e cobres cobertos com quartzo. Eles poderiam ter atuado muito bem como Tesla sugeriu, agindo como antenas batendo no conduíte de energia produzida pela Grande Pirâmide. Por isso, não é tão insano pensar, porque alguns pesquisadores sugeriram que a história de um Egito elétrico é realmente contada na Bíblia através da história de Moisés. Moisés era um dos conselheiros mais próximos do faraó e certamente estava a par de todos os segredos antigos do Egito, incluindo os segredos da energia, se é que esses segredos existiram. Considere a Arca da Aliança, descrita no livro do Êxodo. Um baú de madeira coberto de ouro contendo 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. A tábua pode ter sido, na verdade, uma metáfora para traduzir a forma que os antigos viram um supercondutor de energia no centro da Grande Pirâmide que alimentou o Antigo Egito. Ao invés de ter recebido os 10 mandamentos do topo de uma montanha, Moisés levou a Arca da Aliança com ele quando fugiu do Egito. Olhando com os nossos olhos modernos, talvez explique por que Moisés levou consigo aquilo que tornou o Egito grande. E talvez explique por que Moisés e seu povo teriam sido perseguidos de maneira implacável, conforme consta no livro do Êxodo. Considere novamente, olhando com os nossos olhos modernos, esses eventos antigos. Considere Moisés abrindo o Mar Vermelho. Se pergunte que tipo de feitiçaria seria aquilo. Ou não seria uma metáfora sobre energia elétrica? Curiosamente, as referências históricas mostram que a civilização egípcia atingiu seu auge exatamente durante o reinado de Ramsés II, faraó na época de Moisés. De acordo com o consenso dominante, não seria tão complicado. A Grande Pirâmide é simplesmente uma tumba, como se acredita que muitas pirâmides sejam. Não tem um propósito secreto ou história metafórica, é apenas outra tumba. A Grande Pirâmide não contém qualquer uma dessas outras coisas encontradas em tumbas egípcias em outros lugares, sem artefatos extravagantes ou artes opulentas nas paredes, sem entradas fechadas ou múmias encontradas. Mas por quê? O que era? Qual o seu propósito? Poderia realmente ter sido uma usina de energia? Para responder a isso, considere as misteriosas baterias de Bagdá, descrita como as mais antigas baterias elétricas existentes. Ou considere que as antigas esculturas egípcias e as artes que parecem representar lâmpadas gigantes foram encontradas no Templo de Dendera. Jâmblico descreveu uma experiência nos túneis subterrâneos e nas câmaras abaixo de Gizé da seguinte forma. Quando entramos, ficou automaticamente iluminado pela luz de um tubo, sendo da altura da mão de um homem magro, de pé verticalmente no canto. Conforme nos aproximamos do tubo, ele brilhou mais forte. Os escravos ficaram com medo e fugiram na direção de onde viemos. Quando eu toquei, ele apagou. Fizemos todos os esforços para fazer o tubo brilhar novamente, mas não forneceria mais luz. No entanto, histórias com acontecimentos estranhos ao redor do Planalto de Gizé são mais comuns que imaginamos e acontecem há séculos. Durante o século IX, um governador egípcio descreveu uma taça de vidro que foi encontrada em um túnel sobre a Grande Pirâmide. Ela tinha o mesmo peso quando estava vazia, assim como estava com água.
o egiptólogo Selim Hassan tentou bombear a água das câmaras subterrâneas sobre o Planalto de Gizé. Seu objetivo era descobrir por que, após 4 anos de bombeamento, o nível da água ainda não havia baixado. A água, que teria sido a chave para uma usina piramidal, parece ter propriedades incomuns ao redor da Grande Pirâmide. Mais bizarro ainda talvez seja a história de Sir William Simmons, um inventor britânico que subiu ao topo da Grande Pirâmide no final do século XIX. Ao chegar no cume, Simmons foi alertado por um guia que reclamava de um barulho estridente em seus ouvidos, sempre que levantava a mão com os dedos abertos. Então, Simmons levantou sua própria mão e sentiu uma sensação de formigamento se espalhando pelo corpo. Momentos depois, foi tomar um gole de vinho e recebeu um choque elétrico quando seus lábios tocaram a garrafa. Intrigado, molhou um pedaço de jornal e embrulhou em torno da garrafa de vinho para criar uma garrafa Leyden improvisada. Essa jarra ou essa garrafa era um condutor elétrico. Então, levantando o aparelho primitivo sobre sua cabeça, ficou atordoado assistindo às faíscas de eletricidade navegando pelo ar. Um guia muito assustado tentou tomar a garrafa à força. Simmons apontou a garrafa para um homem em legítima defesa. No entanto, ao fazer isso, o homem levou um golpe duro e foi arremessado para trás, caindo inconsciente. Era uma forte corrente elétrica que emanava do topo da pirâmide. Por anos, essa ocorrência permaneceu sem explicação e, de fato, não é mais possível subir legalmente ao topo da Grande Pirâmide. Diante disso, é justo perguntar: se a Grande Pirâmide foi uma usina de energia, como as antigas civilizações foram capazes de criar tal coisa? No entanto, mesmo que não fosse uma usina de energia, há inúmeros aspectos de sua existência que desafiam a explicação antiga. Considere que seus 4 cantos são perfeitamente alinhados com os 4 pontos cardeais da bússola, apesar que na época das pirâmides as bússolas não existiam. Considere que quando estiver de frente à esfinge no solstício de verão, o Sol se põe precisamente entre a Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khéops, apesar que os antigos não poderiam saber essa data. Lembremos que o ano civil não havia sido determinado. Além disso, considere as equações matemáticas complexas e conceitos que foram usados na engenharia da Grande Pirâmide. Equações como o π, que foram descobertos milhares de anos depois. É muito simples. Do ponto de vista técnico, bem como de um conjunto mais amplo de conhecimento, seja ou não uma usina de energia, a Grande Pirâmide, assim como outras pelo mundo, sua construção deveria ser impossível para os antigos. Aliás, elas não deveriam existir. Mas existem. Então, como foram construídas? De onde veio esse conhecimento de nossos antepassados? Para responder a isso, considere novamente Edgar Cayce. Um médio também previu a idade da esfinge. Em outra de suas profecias, alegou que um disco voador foi enterrado sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Isso pode não ser tão estranho quanto pareça, porque em muitas esculturas antigas, gravuras em cavernas no Egito e em outros lugares, os discos voadores estão retratados. Será esse o segredo de como os seres humanos conseguiram tais conhecimentos impossíveis? Será que um grupo de seres das estrelas, ou o que conhecemos como extraterrestres, deram esse conhecimento aos homens? Considere os textos sumérios, milhares de anos mais antigos que o Egito. Eles mostram representações de trabalhos da civilização dominante na área e na época em que a esfinge realmente foi construída. Nelas estão a história dos deuses chamados de Anunnaki. Alguns estudiosos modernos interpretaram como sendo alienígenas que visitaram a Terra. Aqui se misturaram com os humanos, trouxeram tecnologia futurística e conhecimentos incríveis. Talvez tenham sido esses Anunnaki que construíram a Grande Pirâmide para ser uma usina de energia de sua sociedade avançada. Talvez isso até explique a existência de pirâmides semelhantes e com redes subterrâneas semelhantes construídas em todo o mundo. A mesma tecnologia cedida para outras culturas que aparentemente não sabiam da existência uma das outras. Uma espécie de rede de energia global estabelecida pelos Anunnaki. Curiosamente, os textos sumérios nos contam sobre a morada secreta dos Anunnaki. Um lugar subterrâneo entrou por um túnel.
Sua entrada escondida pela areia e pelos que chamam de Uhana. Seus dentes como dentes de um dragão. Seu rosto é o rosto de um leão. Será que os Anunnaki podem ser a chave do conhecimento antigo há muito tempo perdido? A energia gratuita e ilimitada buscada por Tesla para uma compreensão diferente da história humana ou até mesmo da raça humana? A resposta a essa pergunta, de maneira muito curta, é sim. A resposta mais longa é: observe para descobrir.